Eu sou o pastor Sérgio Cerqueira e eu estou aqui entrando online aqui na internet porque surgiu um comentário de um certo padre chamado Paulo Ricardo, que ele denominou todos os pentecostais de otários, querendo afirmar uma doutrina da igreja dele, a Igreja Católica, que todos nós conhecemos, querendo afirmar a autoridade, né, a nossa Maria, nossa irmã Maria, né, que é tão idolatrada, venerada na Igreja Católica, e por nós defendermos que para chegar diante de Deus nós necessitamos só de Cristo, que Ele foi autossuficiente, né, para expiar o sangue dele, e por ele nós adentrarmos a presença do nosso Deus. Vamos ver o que esse padre falou e chamou nós protestantes de otários. Vamos ver a matéria. O princípio protestante é um princípio orgulhoso. A minha religião não é orgulhosa. A minha religião ela é humilde. Ela me ensina a humildade. A minha religião me ensina a eu me inclinar na frente de um pecador, que é um outro padre, que é o meu bispo, e beijar a mão daquele pecador, e acreditar que aquela mão é um instrumento de santificação, acreditar que aquela mão do pecador pode ser sinal da mão chagada do ressuscitado. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso do sacramento, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, ultra, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu. Tu é Deus. Entendeu? Tu é tudo. Não preciso de ninguém. Tá aí, vocês viram a parte da matéria em que esse padre Paulo Ricardo, né, tem nos taxado de otário, nós protestantes, né, afirmando que nós somos arrogantes, prepotentes, que nós não aceitamos, né, a afirmação da igreja dele de que precisaria de uma Maria para entrar na presença de Deus, que pelo fato de nós não aceitarmos isso, nós somos, né, ultra mega, né, que nós somos poderosos, né, que nós não necessitaríamos. Verdade é, meus irmãos, que a nossa irmã Maria, né, eu, pela graça de Jesus, quando chegar lá no céu, eu quero ver a nossa irmã Maria agraciada entre as mulheres. Porém, não é Maria que derramou o sangue dela na cruz do Calvário. Isso aí é salutar na Bíblia Sagrada. Nós vamos falar muito sobre idolatria, porque é ponto pacífico na doutrina bíblica verdadeira que a idolatria é condenada e sempre foi condenada por Deus. Sempre foi condenada por Deus, e nós temos que falar, é redundância se for falar sobre idolatria. Aqui, a condenação da idolatria do ponto de vista bíblico, né? O ponto mais forte que nós temos na Bíblia é o Salmo 115, né? Que diz que nós não devemos aí adorar deuses estranhos. O Salmo 115, ele é muito enfático e é muito claro, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, né? E aqui começa a falar sobre os ídolos. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens,
Tem boca, não fala, tem olhos, mas não vê, ouvidos não ouve, nariz tem, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem som algum sai da tua garganta, torna-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam, né? E nós vamos citar também o próprio livro de Isaías, né? Condenando aí a idolatria. Nós vamos ver Abacuque também no capítulo 2, condenando também a idolatria. Nós vemos aí o próprio João, que eles canonizaram como São João. O próprio João, ali no capítulo 5 da Epístola de João, vamos ler aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 21. Ele termina e encerra essa primeira epístola dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Agora eu quero perguntar para os nossos irmãos católicos, se hoje em dia fizesse isso para João, tivesse vivo João, vamos levantar aí uma estátua de adoração aí a Maria tal, o que João ia falar? O João que vocês canonizaram aí na igreja, o São João de vocês falou: guardai-vos dos ídolos. A palavra guardai-vos no grego é falar assim, ó, afasta-se dos ídolos, sai fora dos ídolos. Então, verdade é, irmãos, que é doutrina na Bíblia Sagrada, a verdade é que Deus condena a idolatria. Deus, ele é Deus e ele não divide a glória dele com ninguém. Todos nós sabemos disso. E um detalhe, irmãos, ou é muita burrice dos líderes da Igreja Católica entender dessa maneira que precisamos de outra pessoa para chegar até Deus. Levantar estátuas de pau, de barro, de madeira. É muita ignorância deles. Ou então há uma coisa escondida por trás de tudo isso. E eu entendo isso, que existe, sabe por que esses padres, esses líderes da Igreja Católica ainda cultuam as suas imagens? Não cultua as suas imagens, manda os seus devotos cultuarem, porque isso aí é bíblico. Eles sabem que não é bíblico, mas eles tornam a adoração das suas imagens, porque se tirar as imagens do meio da Igreja Católica, a Igreja Católica perde lucro, perde dinheiro, vai deixar de vender imagem, vai deixar de vender vela. É por isso que eles afirmam ainda que se deve adorar os teus ídolos de pau, de barro, de gesso, somente por causa disso. Ou eles são muito burros demais, ou então lê a Bíblia e não entende nada do que a Bíblia fala. É condenável diante de Deus a idolatria. Aí esse padre vem falar também que nós somos otários. Eu acho, padre, que o otário é você. Eu acho que quem é otário são os teus devotos. Porque o crente é tão inteligente que ele tem como Senhor e Salvador um só Deus. Enquanto vocês colocam como Salvador muitos outros deuses. Está entendendo? Vocês são otários, porque o sangue de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente. Não precisa de mais ninguém, não precisa de intermediários. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, todo mundo sabe que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Não precisa de mais ninguém para chegar na presença de Deus. Aí esse padre vem falar para nós que nós somos ultra, que nós somos mega, nós somos power, ou querendo dizer que nós somos o tal para chegar na presença de Deus. Padre, não é nós que somos, é Deus nos deu essa autoridade. Isso não se trata de arrogância, se trata de autoridade. O véu foi rasgado na cruz do Calvário, significando que para chegar diante de Deus não precisa de Maria, não precisa de João, não precisa de Francisco. Ele nos delegou essa autoridade para chegar na presença dele. O que diz a Bíblia Sagrada? No livro de Hebreus. No livro de Hebreus fala o quê? No capítulo, vamos lá, 4. No versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, não é Maria, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Verdade é que os pentecostais incomodam vocês, porque Deus nos delegou autoridade para entrar na presença dele. Ele nos deu autoridade. Não se trata de arrogância, não, dos pentecostais. Se trata de autoridade, coisa que não existe na igreja de vocês. Os seus líderes só têm título, mas não têm autoridade nenhuma. Vocês têm um padre que fica sentado lá, que nunca expulsou um demônio. Vocês têm um padre que é sentado lá, nunca curou um enfermo. E quando acontece um milagre, canoniza o cara quando fez 3 milagrinhos. Se for assim, no meio pentecostal vai ter que canonizar muitos crentes aí, porque todos eles são usados por Jesus todos os dias. E eles, através do nome de Jesus, cura, liberta, restaura. Verdade é, pessoal, povo. Saia dessa ignorância. E esse padre, você foi infeliz na tua colocação. Está entendendo? Nós não somos otários e nós muito menos somos ignorantes. Não precisaríamos de nós estarmos aqui, porque tem muitos homens conhecedores, inclusive aí do clero romano aí, que sabe da verdade, mas não quer falar a verdade, quer enganar o povo. E o padre falou muito sobre a igreja, que Cristo é o cabeça da igreja, verdade, a Bíblia nos diz, e que o corpo da igreja, o corpo é a igreja. E o padre fala na sua afirmação que nós estamos ferindo a igreja como se a igreja que a Bíblia fala é a igreja católica. Não, padre, tu está enganado. A criação da igreja, quando a Bíblia fala da igreja, não fala da igreja católica. Fala-se do corpo místico. O padre precisa estudar a eclesiologia, viu, padre? Porque quando a Bíblia fala de igreja, está falando daqueles que compõem o corpo de Cristo. São crentes, são pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, que obedecem à palavra. É a chamada igreja invisível de Cristo, padre. Não é a igreja católica. Até porque quando Jesus fundou a igreja, no livro de Mateus 16, ele conversando com Pedro, ele disse da confissão de Pedro, que ele é a igreja, e que Pedro é uma lasca, é uma pedra, aleluia, tirada do próprio Cristo. Mas não disse, aleluia, que a esta igreja teria nome, que seria católica romana, até porque a igreja católica romana foi fundada no século IV por Constantino, quase 400 anos depois da morte de Cristo e depois da fundação da igreja primitiva. O corpo de Cristo, a igreja, não é a igreja católica romana, não. O corpo de Cristo são pessoas lavadas e remidas que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e vivem em obediência à palavra de Deus. É mais uma ignorância do senhor padre, viu, padre? Você precisa mesclar as tuas palavras. Não tem conhecimento nenhum bíblico e nem muito menos autoridade. A Igreja Católica nunca foi colocada como autoridade na terra sobre as demais igrejas. Não. A igreja de Cristo é o corpo místico. A igreja de Cristo é invisível, formado por pessoas que aceitaram o vitupério de Cristo e vivem uma vida santa perante Deus. É isso que nós temos que passar. É isso que o povo tem que saber. A sua infeliz colocação, Padre Paulo Roberto. Né? Então nós deixamos aí esse desabafo, né? Não que precisaria fazer isso, mas deixar certos esclarecimentos aos irmãos. Não vamos viver mais no engano. E não vamos permitir que ninguém roube a sã doutrina de Cristo. Que ninguém venha com palavras, colocações bonitas, com demagogias, com deboche. Verdade é uma só e ela tem que ser dita. E eu agradeço aqui essa oportunidade que eu tive aqui e que Deus venha dar entendimento para esse padre. Que Deus venha iluminar a mente dele. Que Deus venha ter misericórdia dele. E que o povo, numa só fé, num só Senhor, numa só graça, nós possamos aí alcançar a misericórdia de Deus e galgarmos os céus. Eu agradeço pela vida de cada um e que Deus os abençoe. Pode cortar.